Corpus Christi. Corpus Christi nos pode trazer uma reflexão sobre o seu significado ou a partir do seu significado para a nossa própria vida. Na verdade, Corpus Christi, como você deve conhecer aqui no Brasil, uma festa do catolicismo romano, uma festa religiosa que, devido a sermos colonizados aqui no Brasil pelos portugueses católicos, essa festa que vem da Europa acaba se tornando aqui no Brasil, mesmo sendo um país laico, uma festa dentro do calendário nacional, uma festa que faz parte de um dos feriados que nós vivenciamos aqui no Brasil. Mas o Corpus Christi, ele na verdade nasceu, essa celebração, essa comemoração, nasceu lá em meados do século XIII, através do Papa Urbano IV, onde instituiu uma celebração que comemoraria a importância do corpo de Cristo. Daí a tradução para o latim Corpus Christi, e essa comemoração deveria-se à importância da presença de Cristo, de Jesus, durante a celebração da ceia eucarística na igreja. E em meados do século XIII, esse Papa Urbano IV, ele estabeleceu que se celebraria toda quinta-feira após o Domingo da Trindade, após a quadra de Pentecostes, seria comemorada essa celebração, a celebração da importância da presença do corpo de Cristo na Eucaristia. E por que é que surge isso? Talvez poderíamos falar com você um pouco sobre por que surge essa celebração, essa comemoração. Surge a partir, na verdade, da celebração da festa dos pães ázimos que Jesus celebrou, festejou, como todo judeu da época, com seus amigos, com seus discípulos, naquela chamada a Última Ceia. A Última Ceia, que foi tão bem retratada por Leonardo da Vinci, e outros artistas, na tentativa de reproduzir aquele momento em que Jesus celebrava a festa dos pães ázimos, uma festa pascal, a Páscoa dos judeus, na verdade, com seus amigos, com seus discípulos, naquela sexta-feira, ou mais precisamente naquela quinta-feira que eles estavam ali juntos. E em dado momento, assim diz o texto de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 7, que quando celebravam aquela ceia pascal, com toda a liturgia, com todas as simbologias que até hoje os judeus celebram, Jesus, ao final da ceia, diz o texto, ele tomou para si o pão, deu graças e partiu e deu aos seus amigos, dizendo que aquele era o seu corpo. E logo após ele toma para si o cálice e diz a eles que aquele é o cálice de uma nova aliança, o cálice do seu sangue, que seria derramado a favor deles e de tantos. Aquilo choca a todos e, na verdade, talvez você não saiba disso, é o momento em que existe a verdadeira ou a mais gritante revelação para todos que estavam ali de que Jesus era realmente o Messias. Por quê? Porque estava tão claro naquele momento, então, que ele era verdadeiramente o Messias. Talvez você não saiba, mas naquela mesa pascal existia, lá no canto, um cálice separado, num lugar vazio da mesa, e alguns pães em volta desse cálice. Esse cálice era chamado, como ainda é hoje chamado na ceia dos judeus, porque ela continua sendo festejada até hoje, essa festa dos pães ázimos, ou Pessar dos judeus, a Páscoa dos judeus. Esse cálice é chamado, faz-se referência a esse cálice como o cálice do Elias, do profeta Elias, ou
o cálice messiânico, ou ainda o cálice do Messias. Acreditava-se naquela época, como acredita-se hoje ainda na Páscoa dos judeus, que um dia chegará o Messias e sentará a essa mesa, nesse lugar vazio, e tomará para si o pão que está ali, separado para ele, e o cálice que está ali, separado para ele. E esse cálice do Elias, ou o cálice do Messias, estava naquele dia com Jesus ali e seus discípulos, no canto da mesa. E lá no texto bíblico diz que ao final da ceia, Jesus tomou o pão para si e tomou o cálice para si. E isso quer dizer que ele toma aquele lugar e toma o pão e o cálice que estava destinado ao Messias. E ali, naquele momento, então, diante de todos os seus amigos, ele se revela como sendo ele o Messias. Aquele cálice não precisava mais esperar por alguém. Esse alguém estava à mesa, junto com eles. Esse alguém estava ceando com eles do seu cálice, com o seu cálice e com aquilo que estava destinado ao Messias. Ele estava entre eles, ele se revela. Daí porque ele toma para si o cálice, toma para si aqueles pães ou aquele pão. Parte e distribui o pão e toma o vinho e distribui entre seus amigos, dizendo que aquele era o seu corpo e que aquele vinho era o seu pão. Desculpe, ele distribuía o vinho, dizendo que aquele vinho era o seu sangue e simbolicamente seria derramado. Naquele momento, aqueles elementos simbolizavam o corpo e o sangue que ia ser dado em favor de muitos. Todas as vezes que vocês beberem, assim disse Jesus, esse cálice e comerem desse pão, vocês estarão lembrando desta que foi a minha doação, desta que foi aquele legado que eu trouxe para vocês. E sempre que fizerem isso, façam em memória de mim. Assim disse Jesus, como diz o texto bíblico. O que significa, na verdade, o Corpus Christi é uma simbologia do corpo de Cristo celebrado pela Igreja Católica que pode ser trazido para nós, porque essa simbologia ela está galgada na doutrina dos católicos da transubstanciação. A doutrina que, no momento que nos ensina, o que ensina para os católicos, que no momento em que o sacerdote abençoa aqueles elementos, eles se tornam verdadeiramente o pão em carne e verdadeiramente o vinho em sangue. Há uma mudança de substância. A doutrina ensina aos católicos que as substâncias do pão e do vinho se tornam verdadeiramente carne e sangue. Na Reforma Protestante, séculos depois, alguns teólogos da linha do tradicionalismo protestantismo histórico, eles vão, na verdade, a partir de Lutero, ver de outra forma, como em alguns momentos no passado, lá no século V, no século IV, outros católicos também enxergavam que aquele pão e aquele vinho não necessariamente se tornariam carne e sangue, e sim, neles estaria contida a presença de Jesus. A presença de Cristo estaria nos elementos, contida nos elementos. Daí porque Lutero estabelece uma outra doutrina para a observância disso, chamada consubstanciação. A substância, ou Jesus, está contido no pão e contido no vinho. Calvino já vai discutir isso de uma forma diferente e vai dar ênfase isso na sua teologia, que Jesus está presente à mesa. Existe uma presença mística de Jesus em tudo que está na mesa, em todos que estão presentes, nos elementos, na celebração em si. E Zwinglio, um outro teólogo ou um outro reformador, vai trabalhar a ideia de que tudo, na verdade, não passa de uma referência simbólica daquela ceia que foi feita com Jesus e seus discípulos. Mas o que eu queria hoje deixar de dica, o que eu queria hoje
fazer você poder enxergar nessa oportunidade de falarmos sobre a celebração da ceia de Cristo e lembrarmos a partir da festa católica do Corpus Christi, é que de fato não importa se você estabelece como simbologia ou estabelece como referência a transubstanciação, que Jesus realmente, aquilo vira carne, aquilo vira sangue, ou se Jesus está nos elementos, ou se Jesus está numa presença mística nessa celebração, ou se na verdade tudo não passa de simbolismo. O que importa, na verdade, é o convite que se faz para a mesa. Por quê? Porque naquela época, naquela região da Palestina, naquela região da Judéia, de Samaria, de todos os lugares onde Jesus andou, uma tradição muito forte era o fato de que só era convidada uma pessoa para sentar à mesa ou à sua mesa alguém de muita intimidade. Alguém que pudesse ter realmente uma relação muito próxima de você. As pessoas que são convidadas ou que eram convidadas para sentar à mesa não eram quaisquer pessoas, e sim pessoas especiais. E por isso o simbolismo da mesa e da ceia na mesa, ela é muito forte. Ela é forte porque nós podemos hoje refletir muito mais do que qualquer categoria da presença de Cristo nos elementos da ceia, no pão e no vinho, refletir sobre quem está presente na nossa mesa. Quem nós estamos convidando para entrar em nossa vida, sentar à nossa mesa e cear conosco. Quem tem sido parte da sua intimidade? Quantos você e eu temos, na verdade, deixado de fora, deixado longe da nossa mesa? A mesa, na verdade, é o lugar da intimidade, é o lugar do convívio, é o lugar da intimidade mais próxima que nós podemos ter com aquele que está conosco. A mesa, na verdade, simboliza o seu e o meu coração. De fato, hoje fica a pergunta, diante desta historicidade da festa, diante dessa reflexão, de quem você tem marginalizado, de quem você tem deixado à margem da sua mesa, de quem você tem deixado longe, distante daquele lugar que ela pode estar ocupando de especial. Porque na mesa, todos nós somos iguais. Na mesa não existe quem manda. Na mesa existe partilha. A partilha de tudo que é bom e de tudo que nos alimenta. Por isso fica a dica de hoje para você, diante dessa festa, diante dessa simbologia, quem você tem chamado para estar sentado à sua mesa. E como você tem partilhado aquilo que você tem de melhor. Faça disso o símbolo, faça disso a referência que você pode estar deixando para as outras pessoas. Um grande abraço, fique em paz e até a próxima.